Iniciando então, agora a aba de correção e depreciação, a gente vai aprender a fazer esse tipo de cálculo para imóveis e principalmente ali veículos, né? Que é bem usual na nossa rotina. Vem comigo. Na aba correção e depreciação, nós temos aqui o ícone grupo do ativo fixo, a gente precisa primeiro cadastrar. E até antes disso, é bom a gente relembrar lá em preferências, nós já passamos por isso, mas é válido relembrar. É preciso estar preenchido aqui a aba de controle patrimonial. Inclusive, se atenta a essas opções de efetuar contabilização do controle patrimonial. Então, mais uma vez, como eu falei para vocês, até em outra aba, como a gente está vendo, vai linkar com os lançamentos lá dentro de movimentação. Então, se vocês quiserem fazer isso aqui de maneira automática, para não fazer depois manualmente, né, essa contabilização de correção ou até aqui em movimentação, lançamento rápido, colocando ali todas as parcelas dessa depreciação, que é o que eu indico, inclusive, utilizem essa opção aqui marcada. Então, efetuar contabilização do controle patrimonial, para evitar alguns trabalhos manuais, como eu acabei de exemplificar. Contabilizar depreciação por grupo de ativo fixo também, enfim, só vocês lerem aqui, esse é o padrão que a gente deixa marcado. Conta de correção de ativo, aí que eu já até fiz uma atualização de algumas contas, se vocês quiserem se espelhar, mais uma vez não se atenham ao que eu estou preenchendo aqui, é só ilustrativo, mas essa é uma boa base para vocês partirem. Beleza, estando com aqui preenchido para não ter erro, a gente acessa correção e depreciação, grupo do ativo fixo, e que vocês vão preencher os grupos. Então vou editar aqui veículos, só colocar a descrição, taxa de depreciação e aqui as contas de ativo fixo, ativo ali da depreciação, despesa no caso, né, ativo e despesa, coloquei aqui como exemplo essas contas, e imóveis e utensílios também, colocando 10% de depreciação anual e as demais informações. Extremamente intuitivo esse processo. Feito o cadastro desses grupos, nós vamos para os próprios itens do ativo fixo. Eu fiz aqui alguns cálculos também como exemplo. Vou mostrar para vocês o último que eu fiz, que é o de um carro, né? Vou editar aqui. Coloquei uma quantidade. Se tiver mais informações como documento de aquisição, controle patrimonial, se vocês quiserem colocar. Grupo do ativo fixo, veículos que a gente acabou de fazer. Descrição. Valor de aquisição, coloquei aqui como 100 mil, só para exemplificar de maneira mais tranquila os valores. Valor atual do bem. Data de aquisição, coloquei no início ali do ano, 1 de 1 de 2025. E data da última correção e depreciação, coloquei um dia anterior. Que, na verdade, aqui ele até atualizou para a gente, mas vocês podem colocar para calcular a partir desta data aqui, pode colocar 31 de 12 de 2024. Taxa de depreciação anual, beleza? Alguns desses valores aqui eu não preenchi, foi preenchido automaticamente após eu efetuar os cálculos, tá? Conforme esse aqui também. Quando vocês estiverem fazendo o cadastro, se atentem a isso. Então, o ideal é colocar, se eu coloquei 1 de 2025, quero calcular essa correção de depreciação a partir dessa data, eu coloco aqui um dia antes a essa. Tá? Então, não se esqueçam disso. Os dados aqui foram atualizados automaticamente. Beleza? Então, eu já preenchi aqui. Em extras F10, nós temos a opção de contabilizar a aquisição. Se eu quisesse fazer, então, de maneira manual, como eu falei para vocês, mas como eu já tinha colocado lá nas preferências, após o cálculo, ele já contabilizou para mim automaticamente. Então, por isso que é importante essas preferências bem conferidas. É possível também baixar o item, só informar aqui todos esses campos. Tipo de baixa, extravio, perecimento, deterioração, alienação, devolução, doação. Então vocês conseguem colocar aqui e fazer os lançamentos para conferir depois o resultado. Além de baixar o item, nós podemos então cancelar também a baixa desse item, se tivesse sido cancelado por algum desses motivos que a gente acabou de ver. E após ter feito esse cadastro, a gente não contabilizou aqui porque foi feito de forma automática no exemplo, mas eu cancelei aqui para a gente fazer a parte de cálculo novamente. Estamos em janeiro de 2005, foi quando eu fiz quando eu gravei, né, essa informação, quando eu coloquei para iniciar essa contabilização de correção e depreciação, vou deixar em janeiro aqui primeiro mesmo. Então a gente acessa o cálculo, deseja incluir os itens sem taxa, beleza? Não, eu quero que coloque isso aqui. Aqui a gente pode procurar a coluna K,
Ele vai trazer o valor para a gente acumulado dentro do mês. Então, F3 aqui, 100 mil é o valor do veículo, a gente colocou uma taxa de 20%, ou seja, 0,2. Depois, nós dividimos esse valor por 365 dias e, por fim, multiplicamos por, nesse caso aqui, 31 dias, que vai dar o valor para a gente de 1.698,63. Se nós não salvarmos aqui em extras F10, toda vez que a gente acessar o mesmo mês, janeiro mesmo, ele vai querer fazer essa mesma pergunta para calcular de novo. Então, só para vocês ficarem cientes disso. Eu vou aqui então para abril, vou fazer o cálculo de novo. Desejo incluir? Não. Procurando aqui a coluna K. 6.575, mais uma vez, só para vocês entenderem como é que funciona a métrica. 100 mil vezes o percentual, que é 0,2, né, que é 20%, mesma coisa. Dividimos por 365 e multiplicamos por 30, que é a média até aqui. 1.643. Nossa, então por que está com esse valor aqui? Porque é acumulado. Então a gente teria que multiplicar aqui também por 4. 6.575,34. Então todo mês vocês teriam que fazer isso aí, ou ir diretamente lá para o mês de dezembro também. E aí já teria o cálculo total. Depreciação acumulada, 20 mil, que é os 20% que nós definimos. E aí bastaria para a gente salvar essa correção em depreciação. Deseja salvar monetária, depreciação, sim. Beleza. E aí agora toda vez que a gente for acessar o mês, qualquer mês, ele já não pergunta se a gente quer calcular. E aqui em movimentação lançamentos, ele já traz para a gente em um único lançamento. Então, se vocês querem fazer esse lançamento aqui de maneira automática, com o histórico aqui, como eu falei para vocês, de controle patrimonial, mês a mês, façam mês a mês esse processo, e aí ficará organizado para vocês todos esses meses, tá? Aí depende da forma como vocês trabalham aí mesmo. E no final, não se esqueçam de salvar essa depreciação. Então, vou voltar aqui para abril. Passamos para essa parte de cálculo, ele nem pergunta aqui, nem aparece mais para mim a opção de calcular, que já foi calculado lá na frente. Parte de relatórios, então, nós temos mapa de correção. Vocês podem filtrar aqui, mas como só tem um calculado, vai aparecer agora para mim, então, só em dezembro. Eu nem preciso selecionar, só imprimir. E aqui vocês podem verificar todas, com essas legendas, né, todas essas informações. Então, coluna A, valor do bem em reais, B, valor do bem real, variação de real, período a contabilizar e todas essas informações. Mapa de depreciações da mesma forma. Só vocês irem comparando aqui as legendas para entender esses valores. E mapa também. Como eu disse para vocês, tem muitas coisas que seguem o padrão, entendendo como funciona, o restante fica fácil. E aí só vocês irem comparando as legendas aqui para entender o que cada uma dessas colunas quer dizer. E para finalizar, nós temos aqui em movimentação de itens o que a gente já viu, que é a contabilização da aquisição, que já está contabilizado. Ele não vai deixar eu contabilizar aqui, mas se vocês quisessem fazer manualmente, teria que desmarcar a opção de preferências lá, para não fazer de maneira automática. Só desmarcar. E aí vocês poderiam fazer de maneira manual, mais uma vez, através de lançamento rápido, porque eu indicaria vocês fazerem, para não ter que fazer lançamento por lançamento, mês a mês, se for para calcular mês a mês. E baixar o item também tem a opção aqui isolada.